Fala pessoal, bem-vindos ao canal Tudo é Física, eu me chamo Josébis Lopes. Iremos resolver a questão 9 do nível 2, que corresponde à questão 5 do nível 3 da UBF 2017, segunda fase. Aqui nós temos um objeto no ponto A, em frente a um espelho côncavo, e a letra A pede a posição da imagem desse objeto. Então, nós vamos usar aqui a equação de Gauss, que relaciona a distância focal com as posições do objeto e da imagem, respectivamente. P é a posição do objeto em relação ao vértice e P' a posição da imagem. A questão diz que a distância focal do espelho é 10 centímetros. Então, nós temos também aqui 10 centímetros entre o foco e o centro. P, que é a posição do objeto, está no ponto A, é 10 mais 10 mais 10, P é 30 centímetros. E a distância focal é 10. Temos que encontrar o P', que é a posição da imagem. Então, matemática básica, 1 sobre 10, 1 igual a 1 sobre 30, mais 1 sobre P'. Vamos fazer aqui o MMC, que é 30 P'. 30 P' dividido por 10 dá 3 P' vezes 1. 30 P' dividido por 30 dá P' vezes 1. 30 P' dividido por P' dá 30 vezes 1. Cancelo os denominadores. 3P' igual a P' mais 30. Passa para o primeiro número negativo, fica 2P'. P' é 30 dividido por 2, 15 centímetros. Essa é a posição da imagem, 15 centímetros. Ela está aqui no ponto médio entre o foco e o centro. Letra B, a velocidade da imagem. E aqui nós temos um probleminha, porque o item B ele não especifica se é a imagem, se é a velocidade média, se é a velocidade instantânea. E se é a velocidade instantânea? Se é a velocidade instantânea quando o corpo está no ponto A ou quando o corpo está no ponto C. Então, para não restar dúvidas, eu vou fazer tanto a velocidade média quanto a velocidade instantânea. Então, começando pela velocidade média da imagem. Veja bem, quando o objeto está no ponto A, a imagem está aqui na posição 15. A velocidade do objeto é 10 centímetros por segundo, o que faz com que ele percorra essa distância AC de 10 centímetros em 1 segundo. Quando o objeto chega no ponto C, a imagem também chega no ponto C, ela se desloca nesse sentido, sentido contrário. O objeto se aproxima, a imagem se afasta. Então, em 1 segundo, o objeto se desloca 10 centímetros e nesse mesmo segundo a imagem se desloca de 15 para o 20, 5 centímetros. Então, a velocidade da imagem média, a velocidade média da imagem é 5 centímetros por segundo. Velocidade média da imagem, 5 centímetros por segundo. Agora vamos calcular a velocidade instantânea. Onde a melhor forma de se calcular, na minha opinião, é usando um conceito que poucos alunos veem no ensino médio, que é o conceito de derivada. Isso aí é matéria de cálculo, né, nas universidades, onde a velocidade instantânea é igual à derivada da posição em função do tempo. Vou chamar aqui P'.
P' ela tem uma função que representa essa posição em função do tempo. Eu vou pegar aqui mais uma vez a equação de Gauss. Eu vou estabelecer aqui uma função horária para P, a posição do objeto. Veja bem, o objeto ele parte da posição A, que é 30 centímetros, e num movimento retrógrado. Por quê? Porque as posições, esse eixo gaussiano, esse sistema de coordenadas gaussianas, digamos assim, as posições vão aumentando para a esquerda. Então esse vai ser meu sentido positivo, para a esquerda. O objeto H, de altura H, ele está se deslocando no sentido contrário. Então essa velocidade é negativa, e é 10. Então eu posso estabelecer que a função horária de P é a posição inicial, que é 30, menos a velocidade vezes o tempo. Vou encontrar então a função horária para o P', para poder derivar essa função em função do tempo. Então eu vou usar aqui a equação de Gauss, 1 sobre 10, que é a distância focal, 1 sobre o P é 30 menos 10t, mais P'. Posso trazer para o primeiro membro essa fração, vai ficar menos 1, 30 menos 10t, igual a 1 sobre P'. MMC entre 10 e 30 menos 10t vai ser o produto dos dois denominadores. Vou fazer o MMC só desses dois aqui. Esse produto dividido por 10, corto 10, sobra 30 menos 10t, vezes 1. 30 menos 10t. Esse produto dividido por 30 menos 10t, corta 30 menos 10t, sobra 10, vezes menos 1. Igual a 1 sobre P'. Ficaremos então com 30 menos 10 dá 20 menos 10t. Vou repetir aqui, não vou multiplicar. Eu não vou multiplicar porque eu vou colocar o 10 em evidência aqui no numerador. Vai ficar 10 vezes 2 menos t sobre 10, 30 menos 10t. Igual a 1 sobre P'. Cancelo. Eu vou inverter as frações. Vai ficar 30 menos 10t sobre 2 menos t, igual a P'. Então essa é a função horária da posição da imagem em função do tempo. Então agora vamos fazer a derivada dessa função. Nós temos aqui um quociente entre duas funções. Nós vamos usar uma regrinha bem interessante da derivada, que é a seguinte. Se eu tenho uma função hx que é igual ao quociente de duas outras funções, fx dividido por gx, a derivada dessa função vai ser igual ao seguinte. O numerador vai ser a primeira função, o denominador a segunda. Então vai ser igual derivada da primeira vezes a segunda menos derivada da segunda vezes a primeira, dividido pelo quadrado da segunda função. Tá? Então eu sugiro que, se não ficou muito claro, que você procure aí na internet aulas sobre esse assunto. Não dá para eu explicar mais, porque então o vídeo ficaria muito longo. Ok? Então nós vamos usar essa regrinha aqui para derivar a função P'. Então eu vou fazer aqui embaixo. Vamos derivar essa função, velocidade
é igual a derivada de P' T. Então vamos lá, a primeira, derivada da primeira, e aí tem que relembrar também, ou então procurar saber como é que deriva. O que eu posso dizer rapidamente é que a derivada de constantes é zero, e a derivada de um monômio, o expoente multiplica o coeficiente e você subtrai uma unidade do expoente. Então vai ficar o seguinte, a derivada de 30 menos 10t, derivada de 30 é zero, aqui tem 1, então vem 1 vezes menos 10. Como tinha 1 aqui, eu subtraio um expoente, fica 0. T elevado a 0 é 1, então fica só menos 10. Essa é a derivada da primeira. Vezes a segunda, 2 menos t, menos da fórmula, derivada da segunda. Derivada de 2 é 0, a derivada de t, aqui tem 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Aí fica t elevado a 0, então é só menos 1. Vou colocar aqui menos 1. Vezes a segunda, que vai ser um colchete, aqui um parênteses. Vezes a segunda não, já derivei a segunda, agora é a primeira, vezes a primeira, 30 menos 10t. Dividido pelo quadrado da segunda função. Menos 10 vezes 2, menos 20, menos 10 vezes menos t, mais 10t, menos 30, mas tem um menos aqui, fica mais 30. Menos vezes menos dá mais 10t, tem um menos aqui fora, menos 10t. Dividido por 2 menos t ao quadrado. Então a velocidade instantânea da imagem será, corto 10t com menos 10t, 30 menos 20 dá 10, sobre 2 menos t ao quadrado. Então aqui eu tenho a velocidade da imagem em função de t, no instante de tempo. Aí vem agora a outra pergunta. Ele quer a velocidade da imagem instantânea, se é isso que ele quer realmente, quando o objeto está sobre o ponto A ou quando o objeto está passando sobre o ponto C. Eu vou estabelecer que quando ele está passando pelo ponto A, o instante de tempo é 0. E quando ele passa aqui no ponto C, o instante de tempo é 1 segundo. Então eu vou fazer as duas situações. Para t igual a 0 segundo, velocidade, isso aqui é a função velocidade em função do tempo. Velocidade será 10 sobre 2 menos 0 ao quadrado. Velocidade no instante 0 será 10 dividido por 4, 2,5 centímetros por segundo. E para t igual a 1 segundo, V1, 10 dividido por 2 menos 1 ao quadrado. V1 será 10 dividido por 1, 10 centímetros por segundo. Ok? Então tá aí. Aí o item B não ficou claro qual velocidade ele quer, mas eu fiz as 3 possibilidades para não restar dúvidas. Ok? Então obrigado mais uma vez pela sua visita e aguardo você nos próximos vídeos.